Isso aqui é o Eduardo Bolsonaro reclamando em 2016 do preço da gasolina. Olha só, nada como um dia após o outro, né? Estou aqui num posto de gasolina, junto com a Carol Heller. Mostra aí, Carol. Tá bem tanque. Vamos ver quanto que vai encher meu tanque. Eles estavam reclamando do preço da gasolina no governo Dilma. Na época a gasolina custava R$ 2,50 no Brasil. 2,17. Nós somos os donos do petróleo e autossuficientes. Aí, pessoal. E pagamos o preço mais absurdo. Agora você... Como disse o próprio filho do Bolsonaro, somos autossuficientes, o petróleo é nosso, o petróleo é retirado do Brasil, mas agora não é mais R$ 2,50 não, agora é R$8. Então faz a minha que passa, otários que acreditarem em bandido. É isso aí, estamos dando lucro pra vagabundo. As it relates to Venezuela, the purpose of the trip that was taken by administration officials was to discuss a range of issues, including certainly energy security, but also to discuss the health and welfare of detained U.S. citizens. We're never going to miss an opportunity to do exactly. Só tem um problema, esses cidadãos americanos presos, que os Estados Unidos estão tão preocupados, é um grupo de 11 mercenários que foram contratados e pagos para matar o presidente da Venezuela. O presidente que agora os Estados Unidos foram tentar agradar para ver se ele fornece petróleo para os Estados Unidos. E o Maduro deu um belo de um não para eles. Então a coisa tá ruim, viu, Biden? E enquanto isso eles protegendo o terrorista que vai tentar matar presidente de outro país. A Polícia Federal apreendeu 77 quilos de ouro ilegal e esse ouro estava sendo escoltado por 3 policiais militares do estado de São Paulo. Agora vem a bomba. O dono do ouro ilegal se encontrou várias vezes com Jair Bolsonaro e com o vice-presidente Hamilton Mourão. Ouro ilegal, Bolsonaro, tudo ligado, né? Isso aqui é um jornal de 94. Olha só o que eu descobri. Só em uma zona eleitoral anularam 200 votos por cédulas falsas que foram preenchidas com a caligrafia idêntica. O juiz investigou e descobriu 14 casos idênticos. Em outra zona eleitoral, descobriram 4 cédulas falsas. Beneficiavam os candidatos a deputado federal Jair Bolsonaro, Álvaro Vale e mais outros. Tá, isso foi em 94. Você tá entendendo por que o Bolsonaro quer o voto impresso? Ele vai imprimir milhões de cédulas com voto nele e vai substituir pelas cédulas originais, assim como ele fazia nos anos 90. Aí, como o resultado da urna eletrônica vai dar 1 com derrota do Bolsonaro e o resultado das cédulas físicas vai dar outro porque são cédulas falsas, ele vai contestar a eleição e dizer que foi fraude. Olha, gente, o Trump tentou usar isso na eleição do ano passado. É a mesma estratégia. Isso aqui é o ex-ministro Pazuello com o Coronel Franco, que era o número 2 do Ministério da Saúde. Olha só que coisa, a agenda do Coronel Franco, dia 24 de março, ele se encontrou às 9 da manhã com o vice-presidente da CanSino, uma vacina. Essa vacina ia ser comprada superfaturada. Na tarde do mesmo dia, ele se encontra com o Carlos Wizard, presidente do grupo Wizard Idioma. 2 dias depois, 26 de março, o Queiroga recebe o Wizard. O Queiroga é o novo ministro já, recebe o Wizard para discutir a compra de vacina pelo setor privado. A parte mais criminosa vem agora. Essa vacina seria intermediada por uma empresa, e o dono dessa empresa foi recebido pelo presidente do BNDES a pedido do Flávio Bolsonaro. Agora a pior parte. Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, é ligado à empresa que negocia a compra de 5 bilhões da CanSino. Se não fosse a CPI, eles iam roubar 5 bilhões de reais numa vacina superfaturada que não é aprovada por ninguém. Carla Zambelli não cansa de passar vergonha. Depois de mostrar o currículo do ministro da Educação, ela fala: sabia que ele não precisou de cota para conseguir esse currículo? Talvez ele não, mas o filho da Carla Zambelli foi matriculado num colégio militar sem prestar concurso. A notícia é da Folha. Também saiu em toda a mídia. Mais do que isso, a Universidade de Rosário acabou de confirmar que o novo ministro da Educação não tem o título de doutor. Ele nunca ganhou diploma. É mentira. Chora, Carla. É o melhor que você faz. Chora. Eu vou ter um treco aqui. Olha isso. Bolsonaro diz que foi barrado em jogo de Santos e Grêmio por não estar vacinado. O Bolsonaro tá em Guarujá pro feriadão. Ele tentou ir ao jogo do Santos e não pôde entrar no estádio. O pior, ele fez vídeo reclamando. Cartão, passaporte da vacina. Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Tomou vacina.
Eu nunca tinha visto um presidente da República ser barrado num estádio de futebol. Ainda mais por não estar vacinado. Olha, é muita vergonha. O melhor é a carinha de bunda dele depois de ser barrado. Bolsonaro concretiza a privatização da Eletrobras em acena ao mercado. Tarifa deve subir entre 14% e 16% para indústria e residência. O aceno ao mercado é o seguinte, ele privatiza a Eletrobras, a conta de luz vai subir muito a partir de agora, e vamos lembrar que já dobrou do ano passado para cá, nós otários pagamos e o mercado ganha dinheiro, olha só que coisa, eles ganham e a gente paga, e ainda tem babaca que defende esse governo, olha, é inacreditável. Não bastasse o Bolsonaro ser humilhado no Datafolha, os ministros do Bolsonaro também quiseram ser humilhados e foram humilhados nas redes sociais. Olha, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, desocupado, fez uma enquete no Twitter dele. Em qual desses vocês acreditam? Papai Noel? Duendes? Pinóquio ou Datafolha ganhou com 64%? Só que pera, não foi só isso. Outro ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira, compartilhou que votaria no Papai Noel. Aí a Carla Zambelli ainda incentivou o voto. Eu votei no Papai Noel e vocês, em quem vão votar? Eles estavam desesperados porque o Fábio Faria estava perdendo a enquete, o Datafolha estava ganhando. Não adiantou nada, o Datafolha ganhou. Contente, a Carla Zambelli quis passar mais vergonha e fez a enquete dela. Em quem você acredita mais, Datafolha ou Datapovo? Ganhou o Datafolha. Só que o problema é que o Datapovo também mostra onde o Bolsonaro vai, ele é vaiado, ele é humilhado, ele é achincalhado. Tá aí, ó. Em outubro, a mamata acaba. Que o Bolsonaro humilhando a governadora de Santa Catarina. Escuta bem. Fica pra trás, meu Deus do céu. Sabe o motivo que ele tava tão bravo? Ele esperava 50 mil pessoas no evento em Balneário Camboriú e flopou. Não foram nem 10 mil. Se tiver 5 mil pessoas aqui é demais. Tá aí, ó, o Datapovo. Olha, infelizmente chegou a notícia de que Dom Phillips e Bruno Araújo já não estão mais entre nós. O Bolsonaro é cúmplice desse crime. Vamos lembrar que tanto o Exército quanto a Polícia Federal do Bolsonaro demoraram mais de 60 horas para iniciar as buscas aos corpos dos dois, dando tempo para os assassinos torturarem, esquartejarem, incinerarem os corpos, esconderem e... Quando agora descobriram que foi assassinato, teve uma coletiva de imprensa com bombeiros, polícia civil, policiais federais e militares do governo Bolsonaro se abraçando e dizendo que o resultado foi fantástico. E a gente ainda tem que aturar o Bolsonaro falando mal do jornalista que foi assassinado por garimpeiros bolsonaristas. Olha, é incrível. Brasil, viu? 2022, Brasil. Delegado da Polícia Federal falou ao vivo no Globo News nome de parlamentares bolsonaristas que trabalham com o crime organizado. Ele disse que tem provas, olha. Esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de... São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antes. Teomário Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender Madeira também junto com o Ricardo Salles. Gravíssimo. O delegado, vamos lembrar, esse delegado ele foi demitido depois de fazer a maior apreensão de madeira ilegal da história. E ele citou o nome de quem ele disse que tem ligação com o crime organizado. Cansado de torrar dinheiro público em reais, o vagabundo da República resolveu fazer uma motocicleta nos Estados Unidos e torrar dinheiro em dólar. Isso tudo com a presença de um foragido da justiça, Alan dos Santos, que já teve a prisão decretada faz 6 meses e que tá foragido nos Estados Unidos. Quer dizer, tava o presidente da República, o ministro da Justiça, vários deputados juntos de um foragido da Justiça que só não tá preso porque fugiu para os Estados Unidos. Esse é o Brasil, o desgoverno criminoso do Bolsonaro. A Polícia Federal acabou de prender o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Milton Ribeiro, e 2 pastores indicados pelo Bolsonaro que pediam propina em forma de bíblias e em forma de ouro para prefeitos. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. O próprio ministro falou que quem indicou esses 2 pastores para pedir propina foi o presidente Jair Bolsonaro. Então a casa vai cair.
Bateu o desespero. Hoje o Bolsonaro xingou o ministro Barroso do STF, do Supremo Tribunal Federal, porque ele mandou instalar a CPI da Covid. Mas olha só o que o Bolsonaro pensava em 2007, quando o Supremo mandou instalar uma CPI no governo Lula. Espero que o Supremo tenha, apesar do que eu falei aqui, o Supremo, espero que tenha uma decisão lá, voltada para a razoabilidade e deixe instalar a CPI. Vamos repetir a opinião do então deputado Jair Bolsonaro. Voltado para a razoabilidade e deixe instalar a CPI. Se o seu governo tem a CPI. Tá vendo a hipocrisia? Contra o governo Lula, podia o Supremo Tribunal Federal mandar instalar a CPI. Contra o governo do Bolsonaro, não. Aí ele xinga o ministro. É oficial, acho que eu vou chorar de felicidade. Acabou de chegar o caminhão da mudança no Palácio do Alvorada. É o Palácio do Alvorada. O bandidão tá saindo do palácio, falta pouco pro Lula assumir. E chegou o caminhão da mudança também no Palácio do Planalto. Ó. Essa é a rampa que o Lula vai subir dia 1º de janeiro. Imagina a carinha de bunda do Bolsonaro chorando, em depressão, tendo que fazer mudança pro Lula assumir. Quem quiser saber tudo sobre a mudança do Bolsonaro, vem no meu perfil, clica aqui nesse link, que lá no meu canal ó, tem até o vídeo aqui, ó. O Bolsonaro e o Paulo Guedes acabaram de anunciar o final definitivo do Bolsa Família. O governo confirmou o novo auxílio que vai se chamar Auxílio Brasil, só que tem uma coisa, ele acaba em 2022. Ou seja, o Bolsa Família vira Auxílio Brasil, só que no final de 2022, justo depois da eleição, o auxílio acaba, para sempre. Quem recebia não vai receber mais nada. O mercado financeiro ficou tão feliz que, olha isso, o dólar abriu a 5,66, chegou a 5,75, foi só o Paulo Guedes anunciar que o dólar caiu e fechou em 5,65. Então ele aumenta o valor do Bolsa Família, não faz nada para conter a inflação, então tá tudo mais caro e esse aumento na verdade não muda absolutamente nada, mas em 2022, justo depois da eleição, acaba o auxílio. Mais do que isso, ele vai deixar uma bomba de 150 bilhões para quem ganhar a eleição. Se o Bolsonaro ganhar, deixa o povo morrer de fome. Se o Lula ganhar, já chega com uma bomba explodindo no colo dele. Esse é o Bolsonaro. Ó, pra quem falava que a comunicação do Lula tava ruim, que tinha crise na campanha do Lula, olha isso. Aqui tá o perfil do Lula, com 4,5 milhões de seguidores lá na outra rede. Aí você olha aqui, ó, nova foto de perfil dele, 660 mil likes. Aí outra foto aqui com o mesmo óculos, 527 mil likes. Agora vamos comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem quase 20 milhões de seguidores, muitos robôs. Aí você vai ver as fotos do Bolsonaro, você põe aqui, 160 mil likes, 300 mil likes, 300 mil likes, 390 mil likes. Aqui não é like não, é reprodução, viu? Então nem conta. Aí aqui 500 mil likes. Quer dizer, mesmo com 5 vezes mais seguidores que o Lula, o Bolsonaro não consegue ter o número de curtidas que o Lula tem nas fotos dele. Só para que você veja como a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Aqui vai ver, eles não colocaram os robôs para curtir as fotos, né, Bolsonaro? Liga aí os robôs para ver se você vira o jogo. A mídia não mostrou, mas ontem teve um atentado na sede do diretório do PT de Goiânia. Olha, tacaram fogo na caixa de eletricidade e o fogo já estava se alastrando pela rede elétrica. Se não tivessem chegado mais cedo os funcionários, ia ter uma tragédia lá. A mídia não mostra porque senão a narrativa deles de polarização e de violência dos dois lados ia por água abaixo, né? A violência tem só um lado e é incentivada por só um lado. E esse lado é Jair, falso Messias, o diabo, Bolsonaro. Bateu o desespero total. Bolsonaro se encontrou com um hacker da Vaza Jato no Alvorada. O hacker de Araraquara da Vaza Jato fez acerto financeiro com campanha de Bolsonaro. Ele foi até Brasília atendendo a pedidos para que o hacker auxiliasse aliados de Bolsonaro na fiscalização das urnas. Vão agora tentar usar a fama do hacker da Vaza Jato para usar a palavra dele, para ele falar que a urna não funciona, alguma coisa assim, para quando o Bolsonaro perder de lavada a eleição, porque vai ser no primeiro turno, ele falar, olha, tá vendo? O próprio hacker tá dizendo que a urna fraudou. Essa é a tentativa desesperada do Bolsonaro. Ontem, o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, encontrou com o ministro da Defesa, que estava atacando as urnas eletrônicas. Eu não sei o que o Alexandre falou pro general, mas o general saiu do encontro, foi direto falar com o Bolsonaro e falou, Bolsonaro, pare de atacar as urnas eletrônicas e pare de atacar o Alexandre de Moraes. O Alexandre enquadrou o Bolsonaro e o general com um encontro. Deu ruim o golpe, hein, Bolsonaro?